Boa noite, amados. Paz seja convosco. Convido os irmãos a poderem assentar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quantos estão felizes? Glória a Deus. Tivemos uma chuva para refrescar, né? Deus é bom. Solzinho estava legal, deu para aproveitar. E agora vem a chuva para refrescar. Muito bom. Glória a Deus pelos louvores. Glória a Deus pela sua vida de estar aqui. E aqui nós vamos para a palavra de Deus. Aquilo que o Senhor trabalhou no meu coração, eu espero que alcance o coração de vocês também. Palavra que no primeiro instante eu relutei um pouco em trazer, porque muitas vezes vocês me veem aqui e eu já imagino que vem exortação, mas a palavra é assim. A palavra, ela sempre nos exorta, ela sempre nos corrige. E como não ia ser diferente, é algo para nos capacitar mais ainda. Você que está em casa, eu espero que você esteja acompanhando com a sua Bíblia, com a palavra de Deus, aonde você possa ler esses textos, marcar esses textos. E eu imagino que vocês estão vendo cada papelzinho amarelinho desse aqui, é um texto que nós vamos ver hoje. Então são muitos textos para vocês poderem, durante a semana, vocês estarem estudando e lendo sobre a palavra de Deus. E eu queria começar com uma pergunta já bem forte. É possível andar com Jesus e ainda assim fracassar? Essa pergunta é para você. É possível andar com Jesus e ainda assim fracassar? Isso é uma pergunta que cada um de nós devemos fazer. É sobre isso que nós vamos estar falando essa noite. Pedro andou com Jesus sobre as águas, mas afundou. Mateus 14, 29 e 31. No Getsemane, ele andou com Jesus, mas também cortou a orelha de um soldado. João 18, 10. No pátio do sumo sacerdote, aquele que andou com Jesus também negou por 3 vezes. Lucas 22, do 54 ao 62. Pedro tinha presença física de Cristo. Ele caminhou, ele andou. Chamado ministerial. Experiências sobrenaturais. Você já teve experiências sobrenaturais? Você já viu cura? Ele viu. E ainda assim, ele afundou, negou e machucou. Mas tinha uma coisa que Pedro não tinha. Mas ainda não tinha sido transformado. Por quê? Pela glória manifesta e permanente de Deus nele. Ele não havia ainda sido transformado. Nós vamos ler Atos 3. Em Atos 3 nós vamos ver a transformação de Pedro. Agora eu convido a igreja a ficar de pé. Nós vamos ler lá Atos 3, do 1 ao 10. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João, olhando bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção
esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Repitam comigo: não tenho nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando, louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Curve sua cabeça. Senhor Deus, aqui estamos na tua presença. Deus poderoso, Criador do céu e da terra. O Senhor é o nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, Senhor dos exércitos. Pai amado, nos ajuda, Pai. Aqui está a tua palavra. Nossos corações, Pai, estejam abertos a te receber, a receber a tua palavra, Senhor Deus. Que nós possamos ouvir, entender e praticar a tua palavra, Pai. Todos os dias, ó Pai. Senhor Deus, que nossos corações estejam preparados, Pai, para a tua palavra, Senhor Deus. A tua palavra, Senhor, que transforma. A tua palavra que nos guia. A tua palavra, Senhor, que nos dá direção, Senhor Deus. Venha até nós, ó Pai, através do teu Espírito Santo, falar aos nossos corações. Queremos estar contigo, Pai. Queremos sentir a sua doce voz, ó Pai. O Senhor é o Deus conosco, aquele que está conosco em todos os momentos, ó Pai. Mas queremos também nós estar junto de Ti, Pai. Queremos estar, Senhor Deus, sedentos do Teu amor e da Tua misericórdia, Pai. Queremos estar, Senhor Deus, na Tua presença, Pai, Senhor Deus. Nos ajuda, Pai. Nós carecemos, Senhor Deus, da Sua ajuda todos os minutos, todos os instantes das nossas vidas. Que todo o orgulho, Pai, meu e dos meus irmãos caia por terra. E que o Teu Espírito Santo possa, Senhor Deus, transformar as nossas vidas através da Tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Os amados podem sentar. A transformação que produz autoridade. Eu comecei pelo texto aonde nós vemos a glória de Deus se manifestar na vida de Pedro. Mas esse Pedro nem sempre foi assim. Nós conhecemos o Pedro, que era um pescador. O apóstolo Pedro, quando ele foi chamado por Jesus, ele estava pescando. Pescador de peixes. Mas Jesus faz um convite para ele, para que ele largasse aquela vida e caminhasse com ele. E deixasse de ser pescador de peixes para ser pescador de vidas, pescador de homens. Esse homem, com certeza, ainda sem entender aquilo, ele seguiu Jesus. Ele teve um chamado. Pedro tinha esposa, Pedro tinha uma sogra que estava adoentada, mas ele seguiu. Ele deixou tudo o que ele tinha e seguiu Jesus. Pedro tinha seus acertos, os seus erros, e talvez muitos de nós somos iguais. Temos acertos e erros. E esses acertos vão nos levar a um local, e os nossos erros também vão nos levar a locais diferentes. Mas vamos começar analisando ali o afundar no mar. Então, Pedro já tinha um caminhar com Jesus. Ele já tinha andado um tempo com Jesus. E naquele momento, aonde as ondas, os ventos eram fortes e as ondas estavam fortes, aqueles pescadores experientes estavam lá sem saber o que fazer. Eles já tinham feito tudo o que eles sabiam.
mas mesmo assim o vento estava forte. Eles estavam se dando por mortos, vencidos pelas dificuldades daquele momento. Vamos ler lá Mateus 14, 30. Mateus 14, 30. Logo em seguida, vamos ler do 22 ali que a gente entende todo o contexto. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado. Enquanto ele despedia-se da multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava consideravelmente a uma distância da terra. Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele, isso contra o barco. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Mas Jesus, Senhor, disse Pedro, és tu? Manda-me ir até ao teu encontro por sobre as águas. Jesus disse: venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salve-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Talvez em situações da sua vida você também já duvidou. Você viu, você apelou, você fez tudo o que você podia, você apelou para todas as situações. E de repente você estava seguindo. Só que de repente você começou a olhar para as circunstâncias e você começou a afundar. Olhe para Cristo. É isso que nós estamos vendo aqui. Olhe para Cristo. E Pedro, nesse momento, ele começou a olhar. Ele olhou para as circunstâncias, olhou para o vento, olhou para a água. A probabilidade de ele andar sobre a água era difícil. Não existia isso. Mas ele já estava andando. Ele já estava sobre a água, nada o sustentava. Só que mesmo assim ele olhou para aquela circunstância e ele começou a afundar. Então esse homem que andou com Jesus experimentou andar sobre as águas, mas em determinado momento ele afundou. Ele cortou também a orelha do Malco. Vamos ler lá em João 18:10. Diz assim: Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Pedro, naquele momento onde ele estava vendo que Jesus estaria sendo pego pelos soldados, ele arranca a sua espada e corta a orelha. Faltou-lhe fé. Ele foi o impetuoso, ele voltou a ser o Pedro que ele era. Ele arrancou a espada, arrancou a faca e cortou a orelha. Cuidado, meus irmãos, muitas vezes nós podemos fazer isso. Nas horas das dificuldades, nas nossas dificuldades da vida, nós podemos em algum momento voltarmos a sermos a velha criatura. A velha criatura quer submergir, né, e voltar à tona e querer voltar ali a fazer as coisas erradas. Assim aconteceu com Pedro, mesmo Pedro estando caminhando com Jesus. Ele foi naquele momento aquele homem que cortou a orelha. A presença não anulou a sua impulsividade. Quanto de nós somos impulsivos? Ou quanto você tem conseguido controlar a sua impulsividade?
Pedro, mesmo andando com Jesus, não conseguiu controlar. Ele negou Jesus também. Lucas 22, 57. Lucas 22, 57. Mas ele negou. Vamos ler ali desde os 54 para termos entendimento aí. Então Pedro, então prenderam Jesus, né? Levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância, na espreita. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. O homem: não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente esse homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. 3 vezes esse apóstolo Pedro negou Jesus. Vendo que Jesus estava ali, passando por aquelas necessidades, por aquelas dificuldades, ele negou. O medo dominou a fé de Pedro. A circunstância, o medo, veio a fazer com que ele negasse a Jesus. Andava com Jesus, mas ainda era governado pela insegurança. Será que você está sendo governado pela insegurança? Como está seu coração? A presença externa não significa transformação interna. Guardem essa frase. A presença externa não significa transformação interna. Mesmo ele andando com Jesus, mesmo ele caminhando com Jesus, ele vendo milagres com Jesus, esse homem afundou no mar. Ele negou e ainda cortou a orelha de um álcool. Isso era antes da glória. Mas existe um momento da virada. Houve algo que transformou esse homem, que chegou lá em Atos 3, aonde nós vimos ele falar com aquela autoridade, com aquele poder. E agora nós começamos a analisar. Nós vimos que nossa vida, ela pode ser igual a de Pedro. Nós estarmos com Jesus, mas ainda estarmos vivendo uma velha vida, um velho homem. Mas agora existe um momento da virada. A conversa após a ressurreição. João 21, 15 e 17. João 21, do 15 ao 17. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão, Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: pastoreie as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuida das minhas ovelhas. Digo-lhe, em verdade, quando você era mais jovem, você vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderei as mãos e outra pessoa vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus
e então lhe disse: siga-me. Nós entendemos que nesse momento, contextualizando o que estava acontecendo, Jesus já tinha sido morto, Jesus tinha ressuscitado e ele estava à praia. E é interessante nós entendermos aqui um pouco antes disso aqui acontecer, o que Pedro estava fazendo nesse momento? Pedro estava pescando. O que Pedro sabia fazer? Pescar. Todos os problemas vieram acontecer com ele. Jesus tinha morrido. Para ele tudo tinha acabado. A fé dele tinha acabado ali. E ele volta a fazer o que ele sabia fazer, que era pescar. Quantos de nós, quando estamos em dificuldades, apertados, sem saídas, em vez de continuarmos orando, em vez de continuarmos buscando, em vez de continuarmos tendo fé, voltamos a fazer aquilo que nós sabemos fazer. Dar porrada, fazemos mentira, fazer todas as coisas que a velha criatura fazia, porque essas coisas às vezes davam certo, aos nossos modos. E Pedro naquele momento voltou a fazer o que dava certo. Talvez um pastor, quando esteja numa igreja e as pessoas estão indo embora, ele ora, busca, mas as pessoas continuam indo embora. O que ele faz? Talvez ele comece a abrir as portas para fazer aquilo que dá certo. Vamos colocar luzes, vamos mudar as músicas, vamos fazer aquilo que está dando certo nas outras igrejas. Vamos voltar a fazer aquilo que dá certo. E o que nós estamos fazendo? Deixando de olhar para Deus, deixando de confiar que Ele vai enviar as pessoas. Aqueles que já foram não são nossos. Deus está tratando com isso. Mas muitas vezes em nossas vidas nós fazemos isso. Nós infelizmente voltamos a ser aquela velha criatura. Mas Jesus, com o seu amor, com a sua sabedoria, fala com Pedro ali. Pergunta 3 vezes. Será que tem alguma coisa a ver com ele ter negado 3 vezes Jesus? Mas Jesus em nenhum momento falou para ele: você me negou lá. Ele falou antes, mas agora ali ele não fala isso. Jesus não está tratando de falar dos erros de Pedro. Jesus está tratando o coração de Pedro. Jesus está tratando o coração de Pedro. E eu creio que Jesus está tratando o seu coração. Jesus não está olhando para os teus erros. Jesus está olhando para o seu coração. Amém, meus amados? E Jesus chega para ele e fala assim: você me amas? E Pedro fala: Senhor, eu te amo, mas não ágape, que é um amor sacrificial, um amor que se entrega. Ele achava que ele não tinha, porque ele tinha negado 3 vezes Jesus lá, naquele momento onde as pessoas estavam com a espada em punho, levando Jesus para o sacrifício. E ele falou ali: não, eu não amo o Senhor. Eu não amo o Senhor ágape. Eu filéu. Eu amo o Senhor filéu, que é o amor de irmão, amor de amigo. Mas eu não ágape. Eu não amo o Senhor dessa forma. Mas no coração, Jesus vai tratando o coração de Pedro e fala assim: sim, você não sabe ainda, mas você vai se entregar por mim. E você vai morrer por mim. Deus conhece. Deus conhecia Pedro. E conhece você, meu irmão. Talvez nem você esteja confiante ainda em você, mas Jesus confia. Jesus, ele morreu na cruz por você. E ele deixou a ação do Espírito Santo sobre a sua vida. E houve um momento de virada. Agora Jesus fala com Pedro e Pedro começa a entender essas coisas. Jesus não trata o erro, Jesus trata o coração. Ele restaura Pedro e redefine sua identidade em Cristo. E agora, se nós olharmos um pouco antes do texto que nós lemos, que era Atos 3, nós vamos agora para Atos 2. Atos 2, nós vamos ver ali o momento do batismo do Pentecostes. Atos 2, do 1 ao 4. Nós vemos ali: chegado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar.
De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separavam e pousavam sobre a cada um deles. Todos ficaram cheios da ação do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. A ação do Espírito Santo veio sobre ele, sobre aqueles que estavam orando, sobre aqueles que estavam buscando. E Pedro estava lá, e Pedro foi tocado. Agora não é Jesus mais do lado de fora, não é Jesus mais caminhando com Pedro, não é Jesus mais do lado de Pedro, agora é Jesus dentro do Pedro. Aleluia! Eu posso ouvir um aleluia? É Jesus dentro de Pedro. Não é mais presença física agora é a glória habitando dentro deles, a glória do Espírito Santo habitando sobre esses homens. E nós sabemos o que eles fizeram. Eles foram tomados por línguas e falaram línguas daquelas pessoas que não conheciam. Eram outros idiomas. Naquele momento foi línguas entendíveis, para que todo aquele pudesse ouvir na sua própria língua nativa que Jesus tinha ressuscitado, o que Jesus tinha feito por eles. Olha a glória, que Pedro estava lá. E logo em seguida nós vemos o que? Pedro novamente, lá depois falando lá na Porta Formosa, com autoridade e poder. Glória no grego quer dizer doxa, peso, esplendor, manifestação visível da natureza de Deus. Então eles estavam com a glória de Deus, natureza de Deus dentro deles. Era algo sobrenatural, era algo poderoso, vivendo agora dentro de potes de barro. Potes de barro, que somos nós. Você é pote de barro. Era um tesouro precioso guardado dentro do pote de barro. Pedro agora carrega a manifestação da glória de Deus. Então nós podemos ver isso acontecendo em Pedro totalmente diferenciado, transformado em Atos 3. Aonde ele fala, eu não tenho nada, mas tudo que eu tenho, se veja, ele já não fala assim, Jesus tem. Ele fala o que ele tem. Esse eu tenho não é algo de que ele estava se vangloriando daquilo. Ele sabe que Jesus estava lá e era tudo para a honra e glória de Jesus. Mas ele fala que agora Jesus não está mais fora de mim. Eu não tenho mais medo. Jesus está comigo. E tudo que eu tenho eu lhe dou. E o que é que eu tenho? Fé, esperança, amor. Levanta e anda. É isso que ele tinha. Ele não disse que o que Jesus tem, ele disse o que eu tenho. Isso é autoridade espiritual, amados. Isso é autoridade espiritual. Quando nós falamos, não é mais nós, é sim Jesus que está falando. Quando você fala com autoridade para uma pessoa que está doente, você está sendo curado. Não é você, é a autoridade de Deus. E se Deus não curar? E se Deus não curar, não curou. Mas é a vontade de Deus. Mas a autoridade, você não pode falar com fraqueza. Você não pode falar com medo. Porque medo é ausência de fé. Você tem que ter autoridade para falar. Porque é o poder de Jesus Cristo que levanta o paralítico, que cura aquele que está enfermo. Amém? Mudanças visíveis na vida de Pedro. Antes, ele afundava. Agora, ele levanta o paralítico. Ele negava. Agora ele declara o nome de Jesus publicamente. Ele fala publicamente. Antes, medroso. Agora, ele enfrenta a autoridade.
ele chega na frente do Sinédrio e fala de Jesus, com autoridade, que aquelas pessoas chegam lá e falam para ele. Esse conviveu-se com ele, porque o que ele fala é igual ao que Jesus falava. As pessoas sentem autoridade em Pedro. Reagia na carne antes. Agora, ele age no poder do Espírito Santo. Agora Pedro não carrega apenas as lembranças, ele carrega a glória de Jesus, a glória de Deus nele. Amém, meus amados? Eu gostaria de colocar agora uma ilustração, porque eu falei muito sobre presença e a glória. E é interessante nós olharmos agora. Eu vou convidar os irmãos não para vocês lerem agora, mas eu vou lembrar disso, mas depois leiam 1 Samuel 4. 1 Samuel 4 fala: Israel leva a arca para a batalha contra os filisteus. Então Israel, eles estavam numa batalha iminente, os filisteus estavam à frente deles, e eles iam guerrear contra os filisteus. Os filisteus tinham maiores soldados, Israel estava recuado, estava com menos soldados, e eles estavam com muito medo de perder essa batalha. O que eles sugerem? Os anciões sugerem: levem a arca da aliança junto para a batalha. Os soldados vão ver a arca, vão ficar mais fortes. É a presença de Deus em todos os lugares onde estava a arca. Nós vencemos. Tudo aquilo que dá certo faz que vai dar certo. Só que tinha algo errado com os israelitas. Eles estavam em pecado, eles estavam em erro. E a presença que era a arca estava com eles, mas a glória de Deus não estava com eles. E eles foram para a batalha. O que aconteceu? Eles perderam essa batalha. E perderam o que mais? Perderam a arca. A arca não tinha mais poder? A arca é a presença de Deus. Tanto que, se nós continuarmos olhando, nós vamos ver que a arca, quando ela vai lá para os filisteus, ela vai junto e fica num templo pagão. E lá estão os deuses. E o que acontece na palavra de Deus que fala? Que esses deuses no outro dia estavam todos caídos ao chão. O rei falou: então não, vamos levantar eles. Ele não sabia o que estava acontecendo. No outro dia, as estátuas estavam quebradas, as estátuas dos outros deuses. O poder de Deus estava ali. Deus estava ali. Não tinha nada, não tinha extinguido nada. Só que o que estava errado era a forma com que eles estavam levando a arca. Estava dando certo. Aonde a arca estava, eles levavam. A presença de Deus é diferente da glória de Deus. Muitas vezes nós estivemos no erro e Deus estava conosco. Só que Ele não concordava e não compactuava com aquilo que nós fazíamos. A glória de Deus é diferente. Quando a glória de Deus está, Ele está concordando com tudo o que está acontecendo. Por isso que quando eles levavam para a batalha, e Deus estava naquela batalha, e concordava com aquilo, eles venciam. Amém? Eles estavam achando que simplesmente a arca era um símbolo da presença de Deus, mas não tinham a aprovação da glória. Agora, um contraste. Vamos ler lá em 2 Crônicas 7, do 1 ao 3. 2 Crônicas 7, do 1 ao 3. Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento com o rosto em terra, adorando e dando graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Há uma grande diferença nessas duas situações. Na primeira, colocaram a presença de Deus, a arca de Deus, como um símbolo, como um amuleto. E agora, Salomão
ele pega e traz o holocausto, ele traz a honra para Deus. E ali naquele momento, a glória do Senhor vem sobre aquele local. E a glória do Senhor é tamanha, que os sacerdotes que estavam fazendo os seus afazeres, eles não conseguiam fazer mais. Quantos de nós já vimos a glória de Deus? Muitas vezes nós temos a presença de Deus. E às vezes aqui, quando nós tivermos a glória de Deus, talvez desses momentos, nós não vamos conseguir nem saber o que fazer. Mas infelizmente, muitas das vezes nós estamos preocupados com o tempo, nós estamos preocupados com o que vai acontecer depois que da pregação tem que ter a oferta, ou a oferta tem que ser antes, e nós pregamos isso é costumeiro. Mas se a glória do Senhor vir aqui, tudo isso que nós fazemos pode acabar e nós voltarmos a ficarmos com os nossos rostos ao chão, porque a glória do Senhor esteve nesse lugar. Mas infelizmente muitas vezes nós estamos acostumados somente com a presença e não sabemos o que fazer quando a glória começa a aparecer. Nós queremos às vezes orar, queremos falar, ministrar, e não temos que fazer isso, é deixar a glória do Senhor vir. Mas infelizmente ainda nós temos situações que nós precisamos clamar a Deus e Deus vai nos mostrar. Mas aqui, voltando para esse texto e olhando para isso, então existem duas diferenças claramente visíveis: da presença e da glória. A diferença: num caso, a presença foi usada como amuleto, no outro, a presença foi honrada com consagração. Então nós precisamos consagrar para nós termos a glória do Senhor sobre as nossas vidas. A verdade central de tudo isso que eu estou falando: nós podemos ter Bíblia, nós podemos ter ministério, nós podemos ter cargo e até experiências passadas, e mesmo assim não ter a glória de Deus operando sobre nós. Deus pode estar presente, mas não estar aprovando o que nós fazemos. Agora, a diferença da glória: a glória acompanha arrependimento verdadeiro, a glória acompanha vida rendida ao Senhor, dependência do Espírito Santo e intimidade constante. Pedro mudou porque ele deixou de andar com Jesus e passou a viver cheio de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Presença é Deus perto de você. Glória é Deus fluindo através de você. A glória de Deus é tremenda. Quando ela flui de você, quando Deus te usa, esse barro, esse pote de barro, insignificante, quando Ele te usa, há poder, a glória de Deus. É isso que Pedro fez naquele momento. Ele usou dessa glória de Deus para curar aquele paralítico. Você pode estar na igreja, mas não estar transformado. Você pode conhecer Jesus, mas ainda agir como um velho homem. Você tem apenas a presença ou carrega a glória de Deus? Essa é uma pergunta para todos nós. Se tivermos a glória conosco, faremos como Pedro. Levantaremos o que está caído, falaremos com autoridade e viveremos uma transformação real sobre as nossas vidas. Eu gostaria de ler um texto para falar um pouco com vocês sobre isso que nós estamos vendo. Eu já estou caminhando para o final. Está lá em Coríntios 3. Vamos ler a partir do 1. E daí a gente vê onde que a gente vai parar. Coríntios 3. Será que com isso estamos começando a nos recomendarmos a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês, da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos.
Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus, vivo, não em tábua de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa como base em nossos próprios méritos, mas em nossa capacidade. A nossa capacidade, ela vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. De que letra que ele está falando? Da palavra de Deus? Será que aquele que estuda a palavra de forma tão forte, a palavra mata? Não. Qual que é a palavra que mata? A lei. A lei foi entregue a Moisés, mas a lei, ela era de morte. Ninguém conseguia, exceto Jesus, conseguiu fazer os mandamentos. Nós não conseguimos, então a letra mata, mas o Espírito Santo vivifica. Aleluia! A nova aliança, o ministério que trouxe a morte, foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto. Ainda que desvanecesse, quer dizer, diminuísse, não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. Esse o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava o véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido. Falando da nova aliança. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor Jesus, o véu é retirado. Aleluia! Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Amém? Foi isso que aconteceu com Pedro. Ele entendeu que a letra mata, mas agora ele entende que o Espírito vivifica. O Espírito justifica. Aleluia! Vamos confirmar isso em 1 João 3. E agora aqui, eu vou concluindo a minha pregação. E eu quero que vocês prestem muita atenção. Principalmente na data de hoje. O que está acontecendo lá fora? A festa da carne. Muitos estão lá. Eu já chego lá. Vejam como é grande o amor do Pai. Lá em 1 João 3. Vejam como é grande o amor do Pai. Nos concedeu sermos chamados filhos de Deus. O que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece. Presta atenção nisso. Porque não os conhece. Porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado, transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todos aqueles que nele permanecem não estão no pecado. Todo aquele que está no pecado não ouviu nem o conhece.
Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a injustiça, a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é o diabo, é do diabo, porque o diabo veio pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus, na prática, e não pratica o pecado, porque é semelhante porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma sabemos que quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Amados, se você não amar o seu irmão, se você continua ainda nas velhas práticas, talvez você em algum momento fale mal do seu irmão. Cuidado, você não conhece Deus e você não vai participar dessa glória, porque você fala aqui na palavra que você não o conhece e que você não é filho de Deus. Mude, tenha mudança na sua vida. E por que eu falei da festa da carne? Infelizmente, muitas pessoas conhecem dessa palavra, mas dentro de igrejas, em cima de púlpitos, estão denigrindo essa palavra. Estão achando que mesmo estando lá naquele lugar, porque eles vão falar de Deus, prestem atenção no que eu estou falando, eles vão falar de Deus, vão cantar hinos de Deus, eles acham que estão levando Deus para lá. Amados, luz e trevas não, eles estão em lutas constantes, a luz e as trevas. Então, se você está na treva, você não está na luz. Você pode sim estar lá, mas debaixo da proteção de Deus, em local separado, não naquele lugar, falando do amor de Deus. Agora, querer subir num carro, querer subir em um local elevado e querer entoar um cântico, não é assim que você vai levar a Deus para essas pessoas. Luz e trevas não compactuam. Luz e trevas estão em luta constante. Infelizmente, muitas pessoas que conhecem da palavra, mas estão ainda vivendo no mundo. Aqui dentro, às vezes você tem que até cobrir os seus olhos de tanta beleza que tem no irmão. Não beleza física, mas do que ele faz. Ele faz tantas coisas perfeitas. Ele chega no horário certo, ele faz tantas coisas. Ele é o irmão que leva tudo, leva todo mundo para casa, traz, faz tantas coisas boas. Mas, amados, isso não salva. O que salva é arrependimento. Do quê? Dos pecados, dos erros, amados. E Pedro, quando ele está lá nesse momento agora, ele entende a diferença de estar caminhando com Jesus e agora estar com Jesus dentro dele, vivendo e sendo usado para que glorifique o nome de Deus. Vocês estão me entendendo? Vocês estão compreendendo? A luz não compactua com as trevas. E muitos estão vindo para nos enganar. Palavras mansas, palavras que massageiam seu coração. Deixa. Você está no processo. Amém. O processo ele é válido. Mas esse processo ele tem que ter começo e tem que ter fim. Porque senão você vai viver uma eternidade em processo. E você continua ainda não perdoando o seu irmão. Ainda você continua falando mal do seu irmão. Ou ainda você continua falando mal da igreja. E como que você quer chegar a Deus? E como que você quer glorificar a Deus? Ou você ainda está usando Deus como um amuleto na sua vida? Você chega num lugar, você vai comprar algo, você vai comprar um carro, e para tipificar que você é alguém que vai dar crédito, você fala, eu sou crente. Melhor, agora é mais fácil, né? Eu sou gospel. Não precisa falar que sou crente. Crente é muito forte. Crente tem que andar com a Bíblia, né?
E falar nisso, né, quem anda... Agora nós não precisamos mais andar com a Bíblia, né? Nós podemos andar com o smartphone, né? No bolsinho, lá não precisa. Eu fico parecendo um crente. Mas enquanto você parece, você está somente andando com Deus. E Deus está aqui. Deus está andando conosco. Mas a minha pergunta, você está com Deus? Você já se entregou para Jesus? Você já se arrependeu dos seus pecados? Porque é isso que a palavra fala. Nós precisamos se arrepender dos nossos pecados para que o Senhor Deus, o Senhor Jesus, habite dentro de nós. Nesse templo de barro, nesse pote de barro. Amados, vamos ficar em pé. Pedro levantou aquele que estava caído. Pedro falou com autoridade. E houve uma transformação real na vida de Pedro. Eu não sei o que você está passando, eu não sei como está a sua vida. Mas a palavra está aqui, a palavra foi ministrada e a palavra foi falada. E o poder da palavra é que ela tem poder para transformar o seu coração, para fazer mudança na sua vida. Mas não cabe a mim, cabe a você, para você. A mim cabe a minha vida, o que eu tenho que entregar para Deus, o que eu tenho que pedir de arrependimento para Deus, o que eu tenho que pedir perdão para Deus. Existem muitas igrejas, existem muitas pessoas que estão caminhando com Deus. E a minha oração e a minha palavra de hoje para vocês é que vocês deixem de caminhar com Cristo, mas comecem a ter Cristo vivendo no coração de vocês. E eu preciso dessa palavra. Eu preciso na minha vida, porque em todo momento a velha criatura quer tentar voltar sobre mim. Mas eu preciso, através da oração, através da palavra de Deus, da reflexão e da ajuda do Espírito Santo, para que eu possa ter Deus vivendo dentro de mim. E é isso que eu quero para a tua vida. É isso que eu quero para a tua vida, meu irmão. Mas é só você que vai fazer uma oração e dizer para Deus: eu estou disposto a abrir mão daquilo que me custa, daquilo que tem valor para a minha vida. É você e Deus. Vamos orar? Senhor, aqui está a tua palavra, Pai. A tua palavra tem esse poder, Senhor Deus. A palavra nos exorta, nos traz a reflexão, Pai. É a tua palavra, Senhor Deus. É o teu amor e a tua misericórdia. É o seu sacrifício, Pai. Assim como o Senhor fez com Pedro naquele momento, Pai, aonde o Senhor tratou do coração dele, Pai. O Senhor colocou uma nova identidade, Senhor Jesus, naquele coração. Aquele coração que era duro. Aquele coração, Senhor Deus, que era de uma forma, Senhor Jesus, ainda a ser lapidado, Pai. Mas houve uma grande mudança em todos aqueles homens, ó Pai. Outrora eles correram. Outrora eles ficaram com medo. Outrora eles negaram. Mas através da ação do Teu Espírito Santo sobre a vida deles, houve uma mudança na vida deles, que não tem como ser negada. Por mais que muitas pessoas tentem falar e tentem querer dizer que isso não aconteceu, houve uma mudança na vida daqueles homens, ó Pai. Eles mudaram totalmente as suas vidas, a ponto de negar e outrora se colocar na brecha. Oh Deus, assim como o Senhor fez naqueles homens, ó Pai, nós te pedimos, Senhor Deus, faz conosco, Pai. Opera nos nossos corações. Nos ajuda, Senhor Deus, a limpar aquilo que está em nós, ó Pai. Porque muitas vezes nós não conseguimos enxergar isso. Mas como Teu Filho fala, Senhor Deus, sonda o nosso coração e tira, Pai, aquilo que não te pertence. Me ajuda, Pai. Eu te dou essa liberdade, Senhor Deus.
sonda o meu coração e arranca, Pai, tudo aquilo que não vem de Ti, Pai. Senhor, eu quero ser esse jarro de barro, Senhor Deus, aonde o Senhor habita, Pai. Transforma-me, Pai. Transforma, Senhor Deus, a minha vida em um homem de valor, em uma mulher valorosa, Senhor Deus, temente ao Senhor, crente no Senhor. E toda armadilha, toda maligna que possa vir de engano, palavras, Senhor Deus, enganosas, que venham com um gosto doce sobre a minha vida, Pai, mas ainda que venham de engano, eu repreendo em nome do Senhor Jesus. E tudo aquilo que vier ainda, Senhor Jesus, talvez com um gosto amargo, que eu não queira sentir e não queira provar, mas que venha com autoridade de limpeza, que venha com autoridade, Senhor Deus, de me colocar na direção do Senhor. Eu quero aceitar, ó Pai, eu quero estar contigo, Senhor Deus. Trabalha na minha vida, trabalha na vida dos meus irmãos, ó Pai, e que nós possamos, Pai, verdadeiramente estarmos alinhados com a Tua palavra e com o Teu amor. Senhor Deus, é o que eu te peço. Capacita, Pai, capacita os Teus filhos, aqueles que estão lá nos seus lares, Pai, ou que outrora vão ouvir essa palavra, Senhor Deus, que ela venha adentrar sobre os seus corações e transformar vidas. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Uma salva de palmas para o Senhor.